E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, depois de bastante tempo, dessa vez testando uma câmera nova aqui, eu não sei como é que chama, uma action camera, né? Aquelas clones da GoPro. Torcer para ela funcionar bem, compensar bastante o sacolejo para que vocês não fiquem tontos assistindo. Você acha que a maior parte do pessoal só deixa o áudio porque realmente fica meio chato, apesar de paisagem bonita. Espero que dessa vez melhore. Então, eu tava pensando em fazer esse vídeo. Eu vou até manter o título porque se encaixa. Mas eu tava pensando em fazer ele sobre o Olavo, né? Que morreu no início do ano aí. E sei lá, quem me conhecia sabia que eu gostava bastante do velho. E queria poder dizer alguma coisa, né? Mas é difícil, né? Eu não sou uma pessoa tão próxima. E não teria muita coisa a acrescentar tirando o que já foi dito por tanta gente, né? Mas acabei me motivando a fazer um vídeo sobre um outro velho que eu também gosto bastante. E que assim, não dá pra dizer que infelizmente deixou a gente, né? Que é o meu pai. E tem até uma coisa em comum entre os dois, foram duas pessoas que me ensinaram muita coisa. Meu pai mais pelas ações e conselhos esporádicos, né? Que sempre vem a calhar quando você não sabe muito bem para que lado vai na vida. A gente tem dessas, né? Olha para o futuro como uma coisa assim mais alto nível, assim, olha de cima e pensa em grandes questões, mas quando certos detalhes aparecem, a gente fica completamente perdido, né? Como é que renova a carteira de motorista? Sei lá, como é que paga o imposto de renda, que infelizmente a gente tem que pagar, né? A não ser que você tenha seus meios aí, que eu não conheço. E enfim, se olhar para trás e somar todos essas pequenas coisas, tem uma bagagem de aprendizado muito grande, né? E não dá pra gente ignorar isso num momento desses. É bem estranho. Aconteceu tudo muito rápido. Desde o domingo passado. E às vezes eu ainda passo a mão na cabeça e fico me perguntando, caramba, que diabos aconteceu, né? Foi um caos tão grande. E eu não sei, eu não gosto de ficar sistematizando as coisas demais, porque tem gente que fala muito daquela, não sei quantos estágios do luto, não sei, teria negação, um desespero, uma coisa assim, eu não sei, talvez tenha um fundo de verdade, né? Deve ser uma generalização que tem um motivo, mas eu também não gosto de ficar analisando as coisas tão friamente. Eu não sei bem como eu me sinto com relação a isso, mas não acho que eu tenha negado muito, tenha entrado tanto em negação. É só aquela perplexidade que não dá pra evitar, né, cara? E assim, é claro que nunca tem um momento bom para essas coisas, mas eu me sinto relativamente privilegiado por não sei, ter acontecido nesse momento, por mais que isso soe estranho, porque nos últimos 2 anos eu pensava bastante nisso, sabe? Eu começava, na verdade até mais tempo, eu acho que eu sempre tive uma postura meio mórbida, talvez, e eu pensava bastante na morte das outras pessoas, como eu lidaria.
pessoas próximas. E por muito tempo isso me assustou, né? Eu pensava, nossa, como é que eu vou fazer pra... Vai ter uma pessoa próxima a minha que morreu, como é que eu vou chegar perto? Parecia muito desconfortável, sabe? E os últimos 2 anos pra mim foram uma experiência complicada, mas que não sei dizer se me ensinaram ou se me obrigaram a aceitar que a vida é sofrimento, né, cara? Eu acho até que, não querendo me meter muito nesse assunto, que eu não sou muito conhecedor, mas acho que essa até é uma máxima budista, né? E não só budista, né? O cristianismo também fala da cruz. E para quem gosta de dizer tanto, né? Olha só, tem tantas religiões diferentes no mundo e você acha que a sua é a certa? Pelo menos 2 das maiores concordam numa coisa fundamental, né? Isso não prova nada, mas pode ser um sinal de que existe alguma verdade nisso aí, né? Não é só a gente tentando manipular os outros. Mas enfim, reclamação à parte. Não deixa, eu entendo que seja verdade, sem qualquer segunda intenção. A vida é sofrimento de uma maneira ou de outra. Se você abraça a realidade, se você abraça as coisas que estão à sua frente, você sofre, você se machuca, né? É doloroso, é cansativo, é extenuante. Você não quer mais. Só que se você corre, você não ganha tranquilidade, né? Você sofre com angústia. Você sofre com a sua consciência te dizendo tudo aquilo de que você correu. E foi assim pra mim. Eu voltei para Santa Catarina num processo que foi difícil. Foi difícil porque eu era mal acostumado, eu vivia naquela bolha universitária onde tudo é definido, onde tem a grade para tudo, tem um protocolo para tudo. E mesmo assim eu senti uma angústia muito grande por saber que eu não estava encarando a realidade. Por saber que eu estava vivendo naquela bolha. E eu resolvi encarar o outro sofrimento, que é o da dificuldade de basicamente mudar toda a sua vida, né? E dói pra cacete. É claro, meu sofrimento não tá nem perto da pessoa que mais sofreu na história. Eu não gosto de entrar nesse tipo de competição, porque cada pessoa sofre de uma maneira diferente. Acho que eu já comentei isso aqui. Pode ter a pessoa mais rica do mundo dormindo numa cama de ouro. Às vezes ela pode ter uma angústia, um sofrimento, alguma coisa assim que... para que tudo aquilo que ela tem não faz diferença nenhuma. Então, esse tipo de comparação não funciona. E eu tento respeitar o sofrimento das pessoas, independentemente da minha percepção material delas. Mas a questão é que... aí você se pergunta, né, que diferença faz? A diferença é que o sofrimento de encarar a realidade é o único que dá sentido para as coisas. Eu não me orgulho nem um pouco dos momentos de angústia que eu passei, mas eu me orgulho de ter aguentado os momentos de desconforto que eu aguentei ao tentar viver mais perto do mundo real. Porque me fez ser uma pessoa que consegue se situar melhor na vida. E isso é importante até para que você cresça. Eu não me considero nem de perto uma pessoa madura, crescida, mas sem isso, certamente eu seria menos ainda. E eu me orgulho de ter encarado isso, por mais que eu tenha quebrado a cara. Na verdade, eu nem sei se eu quebrei a cara, eu esperava a dificuldade. Graças a Deus eu tinha já a expectativa de que seria dolorido. Que uma das piores coisas é você ser filho pródigo, né? Você sair pro mundo achando que vai ser maravilhoso e cair de boca no chão, né? Esse tipo de frustração eu já tive e é bem ruim. Ainda bem que eu aprendi cedo.
Ainda bem que o sofrimento veio cedo. Se ele vai vir, inevitavelmente que ele venha cedo. Mas enfim, eu falo isso porque eu penso no pai, né? E uma coisa que todo mundo comentou dele, e não deixa de ser verdade, é o quanto que ele era alegre, né? O quanto que ele é alegre. E sempre tinha aquela postura aberta de se aproximar das pessoas e tudo mais. E não tá errado dizer que isso é parte da personalidade dele, uma coisa inata. Mas eu também olho por outro lado. Muitas vezes uma pessoa que passou por muitos percalços, ela acaba... A impressão que eu tenho é que ela acaba tomando dois caminhos, né? Ou ela se fecha, ela fica rancorosa, ela fica ressentida, como é o meu caso, ou pelo menos foi meu caso por muito tempo e eu estou tentando mudar. Ou por saber como as coisas são difíceis, ela acaba sendo mais bondosa, ela acaba olhando para os outros com mais cuidado, com mais atenção. Porque sabe ali que tem outro ser humano, sabe que ali tem outro ser humano passível das mesmas mazelas, né? E caramba. E eu via ele dessa forma, sabe? Não tanto alguém que de maneira íntegra, naturalmente, sabia ser bom com as pessoas, mas sim de alguém que passou por muita dificuldade. Ele e minha mãe ralaram tanto. E meu pai ainda tem a tragédia pessoal de que o pai dele, que poderia dar condições de ele ter uma situação um pouco melhor, porque normalmente é isso que a gente espera, né? Que os pais trabalhem até certo ponto, melhorem a condição deles e os filhos possam construir em cima disso. E meu pai não teve isso porque o pai dele, que tinha relativamente muitas coisas para a época, perdeu tudo. Perdeu em tragédias materiais, perdeu em tragédias pessoais, né? Se livrou do resto. Então ele já teve esse início de história meio trágico de ter... E basicamente, no fim das contas, sustentar o pai dele. E mesmo assim, foi em frente, né? Eu sempre protestava um pouco contra a postura dele de... Toda vez que eu reclamava de alguma coisa no trabalho, qualquer coisa assim, a resposta padrão dele era dizer que é assim mesmo. Eu sempre associei isso bastante à mentalidade militar, né? Ele foi do exército e talvez ali se cultive isso, né? Isso de você abraçar o problema e seguir em frente. Mas talvez ele já tenha chegado no exército meio preparado por essa experiência pessoal de ter que engolir a frustração, de ter que se livrar daquela expectativa de ter alguma coisa melhor do que os pais tiveram e ter que construir tudo por conta própria. Então eu nunca me senti muito no direito de reclamar tanto dessa postura dele. Apesar de eu reclamar, eu sou um reclamador profissional, mas eu reconhecia, eu respeitava a resposta dele porque... E respeito ainda a resposta dele porque eu entendo. Eu não passei por isso, eu não passei nem perto disso. Então como é que eu vou dizer que eu não deveria engolir o choro às vezes? E foi uma das lições que ele deixou, né? Eu não sei se a minha personalidade vai mudar com base nisso, talvez nunca mude. Mas eu respeito a forma como ele encarou a vida. A forma como ele cumpriu a tarefa dele, mesmo nas situações mais difíceis. E o que eu quero fazer para tentar honrar a memória dele é cumprir minha tarefa também. Mesmo que com uma cara menos feliz, mas ainda assim que eu persevere e faça tudo aquilo que eu acho que eu tenho que fazer para ajudar as pessoas que podem se beneficiar do que eu faço. Não simplesmente achar que o mundo é cruel e que eu mereço ficar deitado na cama esperando que alguém faça alguma coisa por mim.
E foi olhar o quanto ele trabalhou que me fez ter uma certa indignação com a minha preguiça, a ponto de vencer ela um pouco e não aceitar a conveniência de que me ofereceram, né? E eu sei quantas vezes foi oferecida. Então por isso eu já sou muito grato aos meus pais. E já isso seria suficiente. Além disso, eles fizeram tão mais e sofreram tão mais para me ajudar. E eu sei das vezes em que eles até perderam a paciência. Então não tem como retribuir isso. Isso já me causou rancor até o ponto de achar que eu deveria devolver todo o dinheiro que eles gastaram comigo para até aquele momento de jogar aquilo na cara deles e falar, tá aí, não devo mais nada para vocês. Mas a verdade é que nem isso iria compensar. E guardar rancor de alguém que talvez possa ter errado ou exagerado tentando te criar é injusto, né? É canalha. Você vai fazer isso com eles quando estiverem velhos e não poderem se defender de você? Não é o tipo de pessoa que eu quero ser. Porque no fundo não é o tipo de... Não é o que eu tenho dentro de mim e também não é o que eles incutiram em mim. E voltando, né? Eu não vejo meu pai tanto como uma pessoa naturalmente alegre, mas alguém que aprendeu com a dificuldade a ser caridoso com os outros. E talvez essa seja uma das coisas que mais me conforte, sabe? Porque a vida é sofrida, a vida é doída. Por mais que a gente aprenda e tente compensar aquilo que passou, olhando pro próximo, a gente se cansa, né? Às vezes eu tenho essa sensação de que algum dia e talvez nem demore muito, eu fique cansado de tudo, sabe? Porque é sofrido, é angustiante, é exaustivo. E é claro que a gente não controla isso, né? Não posso dizer que foi a decisão consciente, mas se uma parte dele resolveu descansar agora, descansar de tudo isso e ter um pouco de paz, né? Uma paz eterna. Quem sou eu ou qualquer outra pessoa para dizer que foi cedo demais, né? Por mais que pareça, fisicamente falando, era a indignação de todas as pessoas, né? Poxa, um cara que se exercitava tanto, que se cuidava tanto, que praticava exercício ainda, e com 62 anos, parece tão cedo, parece um desperdício tão grande. Mas quem somos nós, né, para dizer isso? Se uma pessoa resolve descansar depois de uma vida de tanto trabalho, uma vida tão bonita, mas ao mesmo tempo tão trabalhosa, né, tão sofrida, o que eu posso fazer, mais do que tudo, é respeitar a vontade dele, mesmo que não tenha sido completa. E eu não sei que outras coisas influenciaram nisso, mas se uma parte dele resolveu descansar dessa vida, cabe a mim respeitar isso, não é? E outra coisa que me conforta é o quanto que ele conseguiu construir. Eu, quando mais novo, eu tinha uma vontade grande de ter minha foto nos livros de história, por ter feito alguma coisa importante, por ter mudado a história do mundo. E com o tempo essa vontade, esses sonhos mais de criança vão indo embora, né? E vão dando lugar para expectativas mais baixas, para até uma certa melancolia com relação à vida, né? Um certo desânimo com relação à vida, até o ponto que você quase desiste disso, só quer ter a sua casinha, o seu canto e, e fazer alguma coisa que te satisfaça até chegar a hora.
Porque até é uma realidade que você não... que não é presente, você não vê todo dia alguém virando uma grande, vamos dizer assim, uma celebridade, uma pessoa importante. E uma coisa que me confortou pra caramba foi saber quantos amigos meu pai tem, quantas pessoas ele realmente tocou na vida dele. E são os amigos de verdade, né? Eu falava para alguns colegas meus que talvez eu achava muito facilitadores, muito sem critério em relação a amizades, que eu só ia considerar meus amigos mesmo as pessoas que estivessem ao meu redor quando eu morresse. Eu acabei descobrindo que meu pai tem uns 200 amigos. Todas as pessoas que ele conseguiu tocar com ações pequenas, assim, com atenção pequena, dar bom dia todo dia. E não precisou conquistar um país para isso. Então ele é grande. Ele conseguiu aquilo que eu queria quando mais novo. E talvez isso renove a minha vontade de tentar fazer isso, seguindo o exemplo dele. Eu espero que eu possa fazer pelo menos metade. Então é alguém grande, teve uma vida muito bonita, e olhar isso conforta, porque não foi em vão. Nada do que está acontecendo, nada da dificuldade, nada da correria, até do choro, do desânimo, nada disso, nada desse período está parecendo em vão, por mais que seja ruim. Porque é parte de uma vida que foi significativa pra caramba. E é isso que a gente tem que perseguir. Como no caso do Olavo também, é deixar esse tipo de coisa que marca as pessoas, que faz com que a gente viva para sempre, de certo modo. Porque não adianta ficar pensando, poxa, e se ele tivesse aqui ainda? Poxa, e se ficasse mais alguns anos? Mas em algum momento tem que acabar. Porque a vida é assim, e eu até acho que a gente não aguentaria viver para sempre. Pelo quanto que é sofrido. Então a gente sempre vai poder dizer que poderia ficar mais um tempo e deixar mais alguma coisa, e ensinar mais alguma coisa, e produzir mais algo, e tocar mais pessoas. Mas não dá. E o que a gente tem que fazer é pegar esse legado e continuar construindo em cima dele. Continuar fazendo com que ele fique vivo. Algumas pessoas falam de seguir em frente, né? Ah, a vida continua. Sim, a vida continua, mas isso não é uma norma, né? Isso não é uma prescrição, isso é simplesmente uma descrição de como o mundo é. Por mais que eu não queira, a vida vai continuar. As plantas vão crescer, a água vai correr, o vento vai soprar, os animais vão nascer, crescer, se reproduzir e morrer. A vida vai continuar, independente do que eu queira ou não. A questão é como ela continua para mim e como ela continua para todas as outras pessoas. Não faz muito sentido simplesmente seguir em frente como se nada tivesse acontecido. A gente tem que olhar para isso e não precisa ficar remoendo e sofrendo pelo passado, mas tendo isso em mente, o que aconteceu, e carregar isso com você. De um modo que tenha um peso nas suas ações aqui para frente, né? E tenha um significado. Que a vida seguir em frente para mim é isso.
não começar um livro novo, mas adicionar mais uma página num livro que vem sendo construído há tanto tempo, que meu pai construiu em cima do que o avô dele construiu, em cima do que o bisavô dele construiu. Mesmo que algumas páginas se rasguem um pouco, mesmo que algumas se queimem um pouco, a gente continua cuidando desse livro e adicionando mais alguma coisa. Para que mesmo que você acredite que não tenha um sentido final nisso tudo, ele tem um sentido por si só. Uma coisa que te faz pensar é que talvez a gente inverta muito a lógica de olhar as coisas de um ponto de vista material e olhar para todos os sentimentos, tudo como se fosse uma consequência disso. Mas na verdade a nossa primeira experiência é o sentimento, né? Quando você está num momento daqueles, como no velório de uma pessoa próxima, você se dá mais conta ainda disso, né? De que o que realmente é imediato para você são as sensações. E todo o resto é uma conclusão daquilo, né? Uma repercussão daquilo. Então eu acho que não tem nada mais real que isso. E tudo passa a fazer um pouco mais de sentido, passa a parecer menos em vão. Ao ponto de que outras coisas que às vezes preocupam tanto parecem não ser mais tão importantes assim. Só que a gente segue fazendo não por se forçar a fazer, mas por saber que elas sustentam a nossa possibilidade de continuar sentindo as coisas que são importantes. Por mais que pareça uma coisa frívola ou mundana trabalhar para comer, é com o corpo bem nutrido que a gente pode continuar encarando a realidade e refletindo sobre essas coisas que dão sentido para tudo, né? E eu vou ter que refletir por ainda muito tempo, porque é difícil entender quais são as consequências dessas coisas a longo prazo, né? Tinha algumas coisas que eu planejava fazer, ainda planejo fazer, e a minha convicção de fazer elas só aumentou, porque eu sei que eu não posso me acomodar, eu sei que eu não posso parar no meio do caminho e achar que está tudo bem. E eu não peço força para o meu pai para fazer isso. Eu peço a orientação e as dificuldades necessárias para que eu aprenda o que é necessário para cumprir a minha missão também. Porque a vida segue em frente, mas não como uma coisa nova, não ignorando o que aconteceu, não tentando esquecer. A vida segue em frente, mas sempre atrelada ao passado. A vida segue em frente sempre se lembrando de tudo que aconteceu e de que tudo foi deixado. Já se passou quase uma semana e apesar de toda a confusão que às vezes tem na minha cabeça e ainda me deixa meio tonto, eu não tenho como negar que pelo menos desse mundo o meu pai se foi. Eu vi ele no velório, eu ajudei a carregar o caixão dele, sepultar ele. E isso vai mudar a minha vida para sempre. E eu espero que eu saiba lidar bem com isso
e que vocês também, quando inevitavelmente esse tipo de coisa acontecer, saibam lidar bem também. Então, obrigado, pai. E obrigado a todo mundo que assistiu aí. E até a próxima.